Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pega Visão. Eu, Fernando Verchay, aqui mais uma vez falando do que eu amo, futebol, com os comentaristas por um dia e a gente bate um papo aqui descontraído sobre o futebol. Bom, já quero iniciar falando que se você de casa quiser vir aqui também participar do Pega Visão, manda um direct para mim, uma mensagem, @Fernando Verchay, está aqui na tela. A gente vai te passar um formulário e você pode vir aqui falar de futebol, assim como os nossos comentaristas, que eu já vou chamar agora, tá? Vamos conhecer aqui cada um deles. Primeiramente, vamos rodar o VT do David Alisson. Sou o David Alisson, sou torcedor do Flamengo. Para mim, o futebol é basicamente minha vida, a gente pode resumir assim. Tem certos tipos de partida que eu vou preferir ver quietinho na minha casa, sozinho, na televisãozinha, observando ali quietinho, sem ninguém muito perto para falar uma coisa ou outra. Mas tem jogo que eu prefiro estar na bagunça, no meio de todo mundo, no bar, ou seja, no estádio. Então, eu acho que eu posso me classificar com esse tipo de torcedor que depende da partida. Tem partida que eu prefiro estar mais no meio do fuzuê, tem partida que eu prefiro estar quietinho na minha, só torcendo ali na solidão, eu e o Flamengo. A minha paixão pelo futebol, né, lá no início vem do meu pai, então eu acho que se eu amo futebol hoje, deve-se muito a essa paixão passada de pai para filho e graças ao Flamengo. Só que chegou um certo ponto da minha vida que eu digo que sempre que talvez a minha paixão pelo futebol tenha superado a paixão pelo meu clube. Então hoje eu poder falar sobre futebol, poder estar falando sobre outras equipes, inclusive, envolvendo a paixão de outras pessoas, né, que a gente, quando observa o futebol, a gente vê que vai muito além da nossa paixão. Um sonho, assim, sendo realizado, poder estar falando sobre aquilo que eu amo, aquilo que eu fiz na faculdade de jornalismo, buscando ter essa oportunidade um dia e poder estar trabalhando, né, com o que eu amo, é um sonho que está sendo realizado. Chega aí, David. Seja bem-vindo. Tudo bem? Fica à vontade. Senta aí. Já vamos chamar aqui o nosso segundo comentarista para começar a resenha aqui entre a gente. Pedir para rodar o VT do Eduardo Rodrigues. Meu nome é Eduardo Rodrigues, tenho 25 anos. Sou formado em jornalismo e torcedor do Botafogo. Futebol para mim vem desde pequenininho e tentei me profissionalizar, tentei jogar futebol por muito tempo, só que acabei não conseguindo, mas eu sempre tive comigo que eu teria que dar um jeito de viver do esporte, viver do futebol principalmente. Aí eu corri atrás, estudei e hoje eu sou formado em jornalismo e tenho o sonho de poder trabalhar com isso porque é o que eu amo e uma hora as coisas acontecem e eu sou aquele típico torcedor botafoguense. O Botafogo pode estar ganhando de 3-0, que eu estou super nervoso, acho que o time vai empatar, vai virar, faltando 5 minutos pro fim da partida. A partir do momento que eu fiz a faculdade de jornalismo, eu passei a ter um olhar um pouquinho mais crítico, não só para o Botafogo, tá passando o programa esportivo, eu estou assistindo, para poder ter um pouquinho de propriedade para falar, não só como torcedor botafoguense, mas também como um olhar mais jornalístico para aquela situação. Chega aí, Eduardo. Seja bem-vindo. Tudo bem? Fica à vontade. Senta aí. Bom, antes deles entrarem aqui no estúdio, a gente já também conversa, tem alguns assuntos curiosos, já que todos que vêm aqui amam futebol. Para o pessoal aí de casa, já ir conhecendo melhor os comentaristas, já quero trazer algumas novidades, algumas histórias particulares que eles têm. Iniciando aqui na história do Eduardo com o Louco Abreu. Conta aí pra gente. Então, eu sou motorista de aplicativo, né, aqui na cidade do Rio de Janeiro. E eu estava com um passageiro dentro do carro para desembarcar num hotel. E chegando já próximo da área de desembarque, eu vi uma galera se movimentando assim de lado. Eu falei, pô, tem alguém ali, cara. Quando eu consegui ver quem era, eu como botafoguense, tenho o Louco Abreu como ídolo, eu olhei e falei, cara, Louco Abreu, não é possível. Eu, nunca tive um contato assim próximo. Aí eu falei, pô, tenho que descer para tirar uma foto, sendo que tinha passageiro dentro do carro ainda e eu não conseguia finalizar a corrida. Cheguei na área de desembarque. Quase deixou o passageiro no meio. Pô, aí eu olhei assim para eles, eu vi que a corrida ainda estava no cartão e podia finalizar depois. Eu deixei eles descerem, agradeci pela viagem e desci correndo. Parei o carro um pouquinho longe, assim, desci correndo, cheguei e falei, gente, desculpa, não sei se tem fila nem nada, mas eu posso tirar uma foto, aí falei com o meu cabelo, eu posso tirar uma foto contigo e tal. Aí ele super simpático, me atendeu super bem, tirou a foto. Eu não estava com camisa do Botafogo, porque eu estava trabalhando, mas tinha um senhor próximo assim, ele falou, toma, bota a camisa aí. Eu peguei a camisa, segurei. Aí ele falou, não, pode vestir, essa daí é pesada. Aí eu olhei assim, tinha um garrincha na camisa. Aí eu vesti a camisa, tirei a foto,
saí, eu falei, gente, tenho que ir porque o carro tá parado ali e obrigado, tá? Aí o louco abriu e falou assim, pô, só devolve a camisa do rapaz, cara, porque vai levar. Pô, do Garrincha, né? Aí eu tirei, devolvi, agradeci e saí correndo para pegar o carro. Poxa, história completa mesmo. Viu? O louco abriu, arrumaram até uma camisa, tirou a foto. Bacana, a história de quem gosta de futebol mesmo. Agora que o nosso outro amigo tem uma história que ele até não quis ir para a escola naquele período. Conta aí pra gente. Pois é, Verchai, eu sou rubro-negro, né? O ano que eu mais me apaixonei, me aproximei do Flamengo assim mesmo foi em 2004. Né? Eu, novo, 2004, eu tinha 9 anos. E foi um ano que o Flamengo até começou um ano bem, foi campeão carioca naquela temporada. E depois de ver a Copa do Brasil, o Flamengo finalista da Copa do Brasil contra o Santo André. Falei, Flamengo e Santo André, eu com meus amiguinhos, rubro-negros da escola, já comemos, não, Flamengo campeão, vamos para Libertadores. O Flamengo naquela época não figurava tanto na Libertadores como figura agora. Então, tudo certo. O Flamengo empata o primeiro jogo fora, vem pro Maracanã, 700 mil pessoas no Maracanã lotado, o Flamengo vai ser campeão, chega aqui, 2-0 Santo André. E como é que explica uma criança de 9 anos que o Flamengo perde uma final pro Santo André? Aí eu não quis mais ir pra escola, minha mãe queria me levar no médico e tudo, que ele, né, viu que alguma coisa não estava bem, mas... Ficou doente por causa do Mengão. Fiquei doente por causa do Flamengo. Aquela derrota, até hoje eu sou meio traumatizado indo com o Santo André. Santo André hoje em dia, né, nem aparece mais no futebol, assim, ainda tá no futebol paulista, no futebol brasileiro perdeu a expressão, mas foi uma derrota traumática, assim, que dói até hoje. Poxa, ele falando aqui, eu lembrei, vocês sabem que eu sou Atlético Paranaense, né, sempre trago algumas particularidades também da minha torcida. Quando o Atlético foi vice-campeão brasileiro, o Santos tirou em primeiro lugar, o Atlético ficou em segundo. O Atlético vinha liderando o Campeonato Brasileiro, até que abriu 3-0 contra o Grêmio. E o Grêmio já estava 99% rebaixado, acabou sendo rebaixado aquele ano. O Atlético deixou o Grêmio empatar. Eu me lembro que o Cláudio Pitbull fez o favor de fazer o 3-3. O Atlético empatou, o Santos passou o Atlético e foi campeão brasileiro. Nossa, eu fiquei alguns anos sem ir no estádio. Foi uma decepção a maior que eu tive no futebol. Depois o Atlético perdeu para o São Paulo, Copa Libertadores e tal, mas tudo bem, mas daquela forma foi doída. Continuei indo para a escola, né? Mas é triste. Engraçado que algumas derrotas assim que a gente grava, né? Algumas vitórias são importantes pra gente, mas algumas derrotas são tão marcantes assim que a gente não consegue esquecer. Eu, particularmente, aquela, sim, ainda não. Ainda bem que tem alegrias e tristezas, né? Agora você como futebol flamenguista está vivendo aí grandes alegrias. Bom, vamos agora aqui nos aprofundando mais no futebol mesmo, nas partidas que vão acontecer aí nessa semana. Eu trouxe aqui alguns jogos de seleções, já que vocês sabem que é data FIFA, né? Então gostaria de falar aqui de Dinamarca e França. O pessoal que também vai fazer os comentários deles a respeito dessa partida. Eu queria começar aí com o nosso amigo, a sua visão para essa partida de Dinamarca e França. Então, vai ser um jogo animado. A França precisa da vitória para não ir para correr o risco de ser rebaixada na Liga das Nações, né? E é uma partida que antecede o que pode acontecer na Copa do Mundo, já que as duas seleções estão no mesmo grupo e vai ser uma preparação ali para as duas equipes, para os treinadores confirmarem quem vai para a Copa, quem não vai, e acredito que vai ser um jogo bem animado, principalmente por conta da França precisar vencer essa partida. Certo. E o futebol francês, claro que é mais famoso. Mbappé, Zidane, né? Todos os jogadores já tiveram Platini e tal, e até os dias de hoje. Queria falar um pouco aqui da Dinamarca, que às vezes a gente não vai lembrar tanto, mas trazer aqui, historicamente, falando da Dinamáquina, né, que eu já tinha ouvido falar. Fui até, claro, fazer uma pesquisa maior aqui antes de vir, né, comunicar para vocês. Mas esse apelido de Dinamáquina na Dinamarca pegou na Copa de 86, onde a Dinamarca foi eliminada nas oitavas de final. Então, eu achei interessante que mesmo eliminado, né, não foi tão longe na Copa, mas mesmo assim, esse apelido pegou. Onde a Dinamarca venceu Escócia, Alemanha e Uruguai. E foi eliminado por 5-1 para a Espanha, mas o apelido de Dinamáquina ficou. Aí depois, na Euro de 1992, aí a Dinamarca venceu até hoje o maior título da história do país, o único, assim, de nome mesmo, o único título. Venceu em 92 a Eurocopa. E daí estabeleceu de vez esse apelido de uma forma mais merecida, né? Merecidamente Dinamáquina, que até hoje carrega essa marca, mas claro que hoje em dia já não é aquele futebol, mas ficou marcado historicamente. Queria também trazer uma curiosidade aqui dos goleiros, né? Que na época da Dinamáquina,
né? Lá na Copa de 86, na Euro de 92, o goleiro era o Peter Schmeichel. E hoje em dia o goleiro é o filho dele, Kasper Schmeichel. Então o pai que fez sucesso lá atrás na Dinamarca, né? O filho hoje em dia é goleiro da atual, né? Da Dinamarca, que vai enfrentar a França. Então algumas curiosidades que eu procuro trazer aqui. E agora vamos aí com o David com a visão para França e Dinamarca. A Dinamarca vem num ciclo muito bom, né, Vichai? Se a gente for lembrar, a Dinamarca foi semifinalista dessa Euro atual, mesmo aquele drama todo do Eriksen, né? A gente vai lembrar daquela situação toda do Eriksen, que inclusive paralisou a Eurocopa por alguns dias. O Eriksen hoje já recuperado, já voltou inclusive a vestir a camisa da Dinamarca, hoje no Manchester United também conseguiu manter uma transferência para um grande clube. A Dinamarca foi semifinalista daquela Euro, foi até eliminado para a Inglaterra naquela oportunidade, um pênalti bem polêmico, já na prorrogação, um pênalti em cima do Sterling, que até hoje é muito discutido. Então a Dinamarca vem fazendo realmente um bom ciclo, a tendência é que realmente passa no seu grupo da Copa do Mundo e passa à frente para a França hoje. E falando um pouquinho da França, né? A França que vem de muitas lesões, né? A França é a atual campeã, né, da Copa. A gente pode botar talvez a França e o Brasil na mesma prateleira ali, de equipes favoritas para a Copa do Mundo. Mas se a gente for analisar, a França tem, por exemplo, hoje machucado Benzema, Pogba, Kanté, entre outros jogadores que são destaques. Isso há menos de 2 meses da Copa do Mundo pode pesar, né? A gente não sabe aqui como esses jogadores vão chegar fisicamente para uma Copa do Mundo, mas fato é que uma Copa do Mundo é um ciclo muito pequeno, então o ideal fosse que esses jogadores estivessem voando, como os jogadores da seleção brasileira estão, por exemplo. Então isso pode pesar realmente para a França. A França vai tentar, nesse amistoso, com esses desfalques, achar novas soluções ali, mas realmente a França não chega naquele auge como chegou na última Copa do Mundo, apesar de ser realmente, pelos jogadores que tem, ser bem favorito. Além também de toda a questão polêmica que envolve o Mbappé, né? Tanto no PSG quanto na seleção francesa. E por mais que ele seja um craque, faz toda a diferença tanto no clube dele quanto na seleção. Essa questão de patrocinador, de direito de imagem, tem toda uma repercussão negativa, né? Porque ele não joga sozinho. Tem toda uma equipe por trás daquilo, tem um contrato com todo mundo, sem contar dos patrocinadores, que é super importante e pode pesar um pouquinho, né? Fora que o Eduardo também falou, tem a questão também, uma polêmica danada aí, que o irmão do Pogba falou que o Pogba fez um feitiço pro Mbappé de se machucar. A seleção da França sempre tem essas coisas, né? E quem se machucou foi o Pogba, né? Justamente. O feitiço virou contra o feiticeiro. Isso aí. Já teve a questão lá do Benzema e o Valbuena lá atrás, então a seleção da França é cheia de problemas. Essas polêmicas e tem um período que antecede Copa do Mundo, pode dar uma pesada, né? Com certeza, no Mbappé ele sempre arruma uma polêmica, né? Quando não é com o Neymar no PSG, é com o Pogba na seleção. E às vezes, muitas vezes, nem é bem isso que está acontecendo, mas as notícias vão... Né? E queria destacar, como o nosso amigo falou, do Kanté, que é um jogador que poderia até ser muito mais valorizado por tudo que joga. A posição dele ali de marcação não é aquele destaque, o cara nunca vai ser um artilheiro, né? Mas o Kanté tem também uma grande história de vida, se você pesquisar aí na internet. Ele já catou lixo na rua e foi campeão da Copa do Mundo, e já jogou por grandes clubes. E até hoje ele mantém algumas características bem simples na vida dele. É um ótimo jogador, também tem todo o meu respeito. E o jogo aí, como os nossos amigos falaram aí, os comentaristas, tem tudo para ser um jogo, enfim, bem interessante. Eu até posso dizer que talvez seja um dos melhores aí dessa rodada, porque a Dinamarca, historicamente, é uma boa seleção, como eu falei aqui. E a França, mesmo com as lesões, tem um bom elenco. É para ser um jogo bem bacana de assistir. Claro, estou trazendo aqui também algumas novidades, já que o Campeonato Brasileiro aí, em data FIFA fica um pouco em pausa. Então a gente ficar sabendo de alguns outros jogos aí que vai acontecer no mundo. Eu vou passar para o próximo aqui agora, o jogo da Holanda e Bélgica. E queria iniciar aqui fazendo uma conexão que a Europa fez a Liga das Nações. Então você pode observar que o Brasil não está mais jogando, amistoso Brasil e Alemanha, amistoso Brasil e Holanda, Brasil e Bélgica. Aí às vezes você até escuta o pessoal falando, o Brasil está com medo, o Tite está querendo só enfrentar a seleção fraca, por que o Brasil está jogando lá com o país? Isso daí foi feito de propósito, lá na Europa eles fizeram a Liga das Nações, onde Holanda enfrenta a Bélgica enfrenta a Alemanha enfrenta a França, e eles ficam jogando entre eles. E a intenção deles realmente foi, o Brasil que joga com a Bolívia, com a Venezuela, com Honduras, se vire lá. A gente não quer ficar dando margem para o Brasil vir aqui e faz um amistoso com a Alemanha. Por exemplo, o Brasil foi eliminado para a Bélgica na última Copa. Então vamos fazer um amistoso em 2019, 2020, 2021.
2022, vamos estudar bem a Bélgica. Não, não vai mais jogar. Fica lá enfrentando, né, o Paraguai. E daí quando o Brasil vai para a Copa, pega um monte de seleção europeia de alto nível, a chance de vencer é menor ainda. Então não é medo de um jogador, que o técnico não está querendo, que a CBF tal coisa. A Europa, de uma maneira bem inteligente, fez essa questão. E o Brasil agora vai ter que jogar quando conseguir com alguma seleção aí mais, né, mais forte, mas vai ser difícil arrumar esse amistoso. Então esse que é o verdadeiro motivo. Agora com os nossos comentaristas aqui, Holanda e Bélgica, sua visão para esse jogo? Então, ao contrário do jogo da França e Dinamarca, eu já acho que vai ser um jogo mais tranquilo, né? Porque as duas seleções elas já estão classificadas para a próxima fase. E nesse período que antecede a Copa, todo treinador tem aquele receio de colocar o jogador e acontecer uma lesão, de perder um jogador importante. Mas claro que são duas seleções com uma qualidade absurda e repleta de bons jogadores. Então acredito que mesmo não tendo aquela pegada de um jogo importante, de precisa ganhar, até porque as duas já classificaram, vai ser um bom jogo por conta dos jogadores que vão estar em campo, né? De Bruyne, Lukaku, da Holanda tem o De Jong, então acredito que também seja um jogo bom. Não com a mesma intensidade da França e Noruega, por conta da importância do jogo, mas acredito também que vai ser um jogo bom de assistir. Certo. E você, David? Então, Verchai, é um jogo também muito equilibrado, né? São duas seleções, assim, de primeira prateleira, né? Que vão disputar bem a Copa do Mundo. Eu vejo a Bélgica um pouco mais fraca que a Bélgica que eliminou a seleção brasileira, por exemplo. Se a gente for lembrar daquela Bélgica com Hazard, né? No auge, com o Lukaku voando também. Hoje esses dois jogadores, por exemplo, já estão num viés de baixo. O Hazard não consegue se firmar no Real Madrid. O Lukaku voltou para a Inter para tentar reencontrar o futebol, mas no Chelsea não se encontrou. O De Bruyne não, o De Bruyne mantém um padrão, talvez tenha até melhorado com relação à Copa de 2018. Mas se a gente for lembrar também, o Courtois também é um goleiro que segue mantendo o padrão, mas é uma geração já envelhecida, que tem dificuldade de renovar. Por exemplo, a zaga já mais envelhecida, o meio-campo também ainda com o Witsel, jogadores que jogavam já 2, 3 Copas do Mundo atrás, que ainda tem que resolver para a seleção belga. Por isso eu acho a Bélgica um pouquinho mais fraca do que a Bélgica, por exemplo, que chegou em 2018 para a Copa. Já a Holanda é sempre aquela seleção que, quando chega na Copa do Mundo, dá trabalho, né? Independente, por exemplo, se a gente for lembrar ou procurar algum destaque individual na Holanda hoje, talvez a gente ache o Van Dijk, que é um zagueiro, né? Do meio para frente vai até o DP, o De Jong, como bem o Eduardo falou, mas são jogadores que não estão numa prateleira muito alta assim, do futebol mundial. São jogadores, bons jogadores, mas que se a gente for procurar em outras seleções que vão disputar a Copa do Mundo, a gente acha jogadores mais interessantes, por exemplo. Mas uma Holanda na Copa do Mundo é sempre a Holanda. Então é um jogo muito equilibrado, como eu falei, mas acho que para uma Copa do Mundo essas seleções estão uma prateleirazinha abaixo de Brasil, Argentina, França, por exemplo. Certo. E também aqui lembrando da Bélgica, uma dica aqui, quando você for fazer uma análise do campeonato belga ou de qualquer campeonato nacional, olha como a seleção joga. Então a seleção belga já joga visando o ataque, priorizando o gol. Consequentemente, o campeonato nacional, se você for fazer uma análise do campeonato belga, os clubes que tem lá também são ofensivos. Então, às vezes o cara fala, não acompanho muito o futebol da Bélgica, o campeonato belga. Tá, mas a seleção, você assiste? Assisto. Então, como que é a seleção belga? É muito mais para o ataque do que para a defesa. Consequentemente, um é reflexo do outro. Quando a seleção é ofensiva, nós quase sempre, os campeonatos nacionais também vão ter uma tendência a ser ofensivos. Você não vai ver uma seleção retrancada e o campeonato nacional todo mundo jogando para frente, né? Então, uma coisa é reflexo da outra. Bom, agora passando dos jogos das seleções aqui, trazer o jogo do Campeonato Brasileiro, que como eu falei, a data FIFA está em pausa, mas tem São Paulo e Avaí. Então, né, sempre que puder trazer o futebol carioca, ou então algum jogo, pelo menos do Campeonato Brasileiro, claro que a gente vai estar aqui falando sobre esse time, esses jogos. Começando com o Eduardo, São Paulo e Avaí. São Paulo e Avaí tem tudo para ser um bom jogo, principalmente pela diferença de um para outro, porque o Avaí briga na parte de baixo. São Paulo não está tão bem no Campeonato Brasileiro, mas está na final da Sul-Americana e essa partida é o último jogo antes, né? Então o Rogério Ceni deve contar com força máxima para os dois jogos, então ele não deve poupar ninguém, pensando já na final. E o Avaí procura uma sequência de vitórias aí para poder sair dessa zona de rebaixamento, já que
é uma zona incômoda. E o Avaí que contratou o técnico Lisca, já na sua estreia venceu o Atlético Mineiro. E eles estão super empolgados com essa reta final aí de campeonato para tentar sair dessa zona de rebaixamento, né? Certo. Falando do São Paulo, eu lembrei aqui de um assunto que movimentou bastante aí, foi o Antony, do São Paulo, que até foi vendido para o Ajax, que é um clube da Holanda. Eu acabei de falar aqui também dos jogos da seleção da Holanda, então conectando uma coisa com a outra aqui. Lembrando que o Antony foi vendido aproximadamente, né, por 100 milhões do São Paulo para o Ajax, e o São Paulo ficou com 20% do passe dele. Depois disso, o Ajax vendeu ele por quase 500 milhões para o Manchester United. E entrou mais 100 milhões para o São Paulo, né? Aproximadamente aqui, pessoal. Mas é muito dinheiro. E também o São Paulo é o clube formador do Antony. Recebeu mais uma porcentagem por ter revelado o jogador. Então, primeiro vendeu muito bem para o Ajax, ficou com uma porcentagem, o Ajax vendeu para o Manchester. O São Paulo ganhou, nossa, muito dinheiro. E agora também como formador desse jogador, também ganhando. Então o São Paulo, nossa, ganhou um presente com esse jogador, já tinha vendido bem, ganhou novamente dinheiro. E aí é assunto bom para a diretoria, para a torcida, porque o clube vai, né, já tinha alguns problemas ali na parte financeira, mas vai melhorar bastante agora. E vale destacar também que o São Paulo ganhou esse dinheiro também do Casemiro, né? O São Paulo é o formador do Casemiro, o Manchester também comprou o Casemiro, então o Manchester United financiou legal o São Paulo aí, deu duas transferências que ergueu o clube, né? E o São Paulo precisava fazer caixa para fechar o ano legal, né? Precisava contar com a venda de alguns jogadores e acabou recebendo essa bolada aí que ninguém imaginava que fosse E agora acontecer. na final da Sul-Americana, entrando esse dinheiro, se ganha, vai para a Libertadores, aí pode ter um 2023, nossa, muito acima do que a maioria da torcida esperava. Continuando com o nosso amigo aí na análise São Paulo e Avaí. É isso, como você bem disse, Verchai, o ano do São Paulo está condicionado ao título ou não da Sul-Americana, né? Se o São Paulo ganhar a Sul-Americana, ótimo, maravilha, São Paulo título internacional, São Paulo é uma equipe muito vencedora, vai ser bicampeão da Sul-Americana. Então o ano do São Paulo está condicionado a esse jogo. Caso não vença, o São Paulo está bem abaixo na tabela do Campeonato Brasileiro, né? Está na metade para baixo, então, justamente. Então, para chegar numa vaga na Libertadores, o caminho mais próximo é a Sul-Americana. Tá um jogo, né, contra o Independente Del Valle. Então, o São Paulo provavelmente vai já pensando com a cabeça nesse jogo, mas é um jogo também importante para o Avaí. O Avaí, como bem disse o Eduardo, mudou de técnico, né? Começou o ano com o Barroca até durou bastante, né? Tentaram trazer essa filosofia do Barroca, que é uma filosofia de mais toque de bola, né? De ficar mais com a posse de bola, acabou não dando muito certo. O Avaí ficou na zona de rebaixamento, ali entrando e saindo. Tentou trazer o Lisca, que muitas das vezes é visto como esse treinador do sprint final para relivrar a equipe de rebaixamento. Já começou muito bem, já venceu o Atlético Mineiro, um jogo que era muito difícil. O Avaí conseguiu vencer bem e agora tem essa pedreira contra o São Paulo. Jogo difícil, mas acho que leve favoritismo para o São Paulo. O Avaí joga fora de casa, a única vitória do Avaí fora de casa foi contra o Botafogo. Quais são suas palavras, Eduardo? Cara, aquele jogo eu estava presente no estádio e foi, assim, coisas que só acontecem com o torcedor botafoguense. Avaí mal no campeonato, não ganhava de ninguém e foi enfrentar o Botafogo aqui no Newton Santos. Perdemos a partida com gol de Kelvin. Kelvin, na época do Botafogo, não acertava um lateral, caía sozinho. E no jogo contra o Botafogo, bateu uma falta lá, Ronaldinho, que impressionou todo mundo. Então, assim, é uma equipe que está numa situação difícil do campeonato, mas com o Lisca aí, que tem essa pegada de, na parte final do campeonato, dar uma levantada nos times, tem tudo para ser um bom jogo também. E, poxa, falando em Botafogo, eu estava em Curitiba, né? Assisti pela TV, Botafogo e Curitiba. Assisti com meu pai, um beijo pro meu pai, pros meus irmãos, Marcelo e Maurício. Os três torcem pro Curitiba, coitados, não torcem pro Atlético, como eu, no final da Libertadores. Mas, poxa, o Botafogo deu 3 bolas na trave, foi isso, Foi. né? Finalmente o Botafogo, o Luiz Castro vem encontrando ali o time ideal para o Botafogo, né? Já que nos últimos jogos em casa, principalmente, não vinham mostrando bons resultados. E uma presença ali do Tiquinho Soares, que tem dado uma diferença ali no ataque, com a volta de jogadores que estavam lesionados, o Botafogo vai ganhando uma cara aí de um time competitivo para o final do campeonato. E é isso que o torcedor botafoguense espera, que daqui em diante o time dê uma melhorada, consiga uma vaguinha na Libertadores, quem sabe, para começar o ano que vem, a próxima temporada já em melhores condições, né?
Posso fazer uma pergunta, Vitor? Claro. Como de 3 torcedores coxa branca, né, seu pai e seus 2 irmãos saem um atleticano? Olha que a família é grande, 4 irmãos, né? Os 2 primeiros são coxa branca, e meu pai também. E o meu terceiro irmão, no caso eu sou o quarto, o mais novo, o terceiro virou atleticano. E daí começou a me levar na baixada. E aí, ainda bem, seu irmão estava ali no meio, e daí nos tornamos atleticanos, até hoje a gente vai na baixada juntos e tal. Mas também quando tem um jogo do Curitiba, eu vou ali com meu pai, com os irmãos, tento dar aquele apoio. Às vezes não dá certo, né? O Curitiba perde, mas a família ficou só nessa parte dividida, graças a Deus é bem unida. Meu pai vai torcer bastante pro São Paulo, né? Que caso o Avaí vença, bota o Curitiba na zona de rebaixamento. Isso vamos torcer assim que a situação tá difícil do Curitiba, né? A gente até falou assistindo o jogo lá, poxa, o Botafogo deu 3 na trave, o Curitiba em vez de aproveitar e vencer também não venceu, então tá pela misericórdia. Maravilha, maravilha. E olha só, antes de perguntar aqui para os nossos participantes o que eles acharam de ser comentaristas por um dia, falar de futebol, eu tenho um recado importante para você. Fala galera, a Estrela Bet foi eleita este ano a melhor casa de apostas do Brasil. Ela também é patrocinadora de diversos times no futebol nacional, entre eles o Internacional, Remo e CRB. Para se cadastrar é muito fácil, basta ler o QR Code que está aqui na tela ou acessar estrelabet.com e seguir o passo a passo. E para começar a apostar, a Estrela Bet tem a opção de depósito Pix, que cai na mesma hora na sua conta. São diversos esportes e campeonatos pelo mundo para apostar, além de jogos virtuais, cassino e e-sports. Então não perca tempo, aproveite que hoje o dia está recheado de bons jogos, entra na Estrela Bet para tentar fazer aquele dinheirinho extra no final de semana. E a Estrela Bet também aqui trouxe presentes para os nossos participantes. Olha só, o pessoal vai gostar com certeza, entregar para eles aqui. E já também, além do presente da Estrela Bet, perguntar para eles o que acharam de ser comentaristas por um dia. Pode começar com você, amigo, suas palavras finais. Então, assim, foi uma experiência incrível. Não é comum ver esse tipo de oportunidade. Eu, particularmente, ainda não tinha visto em outras emissoras, em outros canais de comunicação. E assisti o programa, falei, pô, será que é verdade? Procurei seu Instagram, preenchi o formulário e 2 dias depois entraram em contato comigo, perguntando do meu interesse e tal. E eu falei, caraca, é verdade mesmo, então é só fazer a inscrição. E aí conversei com a Luísa, conversei com o Gui e, assim, incrível, porque para quem é estudante de jornalismo, formado como eu, sou formado em jornalismo, é uma experiência, uma oportunidade que dificilmente a gente vai ter. Você no mercado de trabalho, que você vivencia isso tudo, mas caso você não tenha e tenha essa chance de só fazer a inscrição, de participar do programa, conhecer os bastidores, é assim, uma experiência incrível e eu super recomendo para quem tem vontade de conhecer. Que bom, agradeço as palavras, bem sinceras, né? Ele mesmo viu, ele mesmo foi atrás, fez a inscrição. O pessoal do jornalismo também gosta bastante, vem aqui, conhece de uma maneira geral como funciona o programa. Fico feliz com as palavras. E você, nosso amigo? Então, Vitor, realmente faço as palavras do Eduardo as minhas. A gente que gosta de futebol, que é apaixonado por futebol, né? A gente tem uma oportunidade de falar do que a gente ama, trocar essa ideia aqui é sempre muito legal, vale a pena mesmo. Então, como o Eduardo disse, indico a galera a fazer, a galera que ama futebol, que gosta de falar sobre esse esporte que a gente vive em função dele, né? Indico realmente a vir conhecer o programa, que é realmente uma experiência legal. Agradecer você, a galera também da produção, agradecer a Estrela Bet pelo mimo. E é isso aí, muito obrigado pela oportunidade. Valeu, David, valeu, Eduardo. Agradeço a todos você que está em casa também assistindo, fica aqui meu agradecimento. Lembra também para você se inscrever. Vai lá no meu Instagram, @FernandoVerchay, manda uma mensagem, um direct. Vou te enviar o formulário, você pode vir aqui falar do esporte que tanto ama e conhecer o pessoal aqui, tá bom? Então, próximo domingo tem mais. Um beijo, fiquem com Deus.